E o governo federal reagiu às declarações de Donald Trump e ameaçou taxar os Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa, o chefe do Executivo Federal afirmou que, se o presidente norte-americano taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade. Em 2024, os Estados Unidos foi o segundo maior parceiro comercial do Brasil, enquanto o nosso país foi apenas o 18º entre os exportadores para a América. Segundo o governo, o desejo é que a relação entre os países apenas melhore, mas que a soberania nunca estará em jogo. Você, Dávila, governo brasileiro subindo o tom contra os Estados Unidos, contra Donald Trump, ameaçando taxar os Estados Unidos. Estamos na mesma prateleira para devolver na mesma moeda? O que achou do posicionamento do líder brasileiro? Não, primeiro, eu acho que a gente está exagerando um pouco as manchetes nessa história, porque o que o presidente Lula disse é que os Estados Unidos vão aumentar as taxas de importação, que o Brasil vai aumentar as taxas de importação. Então, e essa reciprocidade numa política comercial, ela é normal. Então, esse não é o problema. O problema é que o governo não deveria se manifestar sobre hipóteses, numa hora que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil precisa ser uma relação de Estado, principalmente porque você tem dois presidentes com posições ideológicas completamente antagônicas. Então, essa é uma hora que você precisa agir como estadista e não como político partidário. O que é agir como estadista? Olha, o Brasil tem uma longa relação com os Estados Unidos há mais de 200 anos, que já passou por tantos governos. Nós precisamos manter essas boas relações porque isso é importante para o Brasil, é importante para a paz na América Latina. Você tem que entrar num discurso desse, usando o chapéu de estadista, mas isso é esperar demais do atual presidente da República. Então, fica uma disputa única de um político falando para a sua plateia, para o seu cercadinho, o que é muito ruim. Primeiro, o Brasil não tem problema nenhum nesse radar com os Estados Unidos, porque, como você bem anunciou, o Brasil hoje importa mais dos Estados Unidos do que exporta. E o que Donald Trump quer fazer é usar as tarifas para diminuir grandes superávites comerciais com os Estados Unidos. É esse o primeiro objetivo dele. Então, a gente não está na linha de tiro do governo americano, porque, no fundo, nós importamos mais do que exportamos. Então, a gente não está. O que causou esse mal-estar é uma ideia alucinógena dos BRICS de querer criar uma moeda para substituir o dólar. Mas isso é tão ridículo, é tão inconcebível pensar que é possível os BRICS ter uma moeda para substituir o dólar. Isso tem que ser tratado quase como uma história de criança infantil fazendo malcriação, entendeu? Acabou, não dá a menor bola, vamos tocar a vida. O dólar vai continuar a ser a grande moeda de reserva do mundo durante muito tempo. Então, assim, não vamos criar uma tempestade política onde não é necessário e onde o Brasil precisa agir como adulto na sala e não como criança na hora do recreio que quer brigar com o outro. Nós estamos repercutindo uma entrevista coletiva concedida pelo presidente da República. Os jornalistas questionaram o presidente Lula sobre vários temas e, quando naturalmente foi indagado sobre a questão que envolve a balança comercial com os Estados Unidos, sobre a possibilidade de taxação dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, o presidente brasileiro, vou abrir aspas, tá? É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos, vírgula, simples. Fecho aspas. E aí eu vi várias manifestações de brasileiros que moram nos Estados Unidos falando, não pode taxar, a gente já paga um valor muito alto no pão de queijo, no feijão, vai chegar aqui muito mais caro. Enfim, brasileiro sempre utilizando um pouco de ironia, né, nessas postagens. Você, Mota, o posicionamento do presidente brasileiro em relação aos Estados Unidos e Donald Trump sobre a possibilidade de taxar os produtos. Mais uma vez, a gente precisa lembrar a diferença entre o povo brasileiro, o Estado brasileiro e o governo brasileiro. O povo brasileiro ama os Estados Unidos da América. O povo brasileiro ama e consome os produtos feitos pelos americanos. Os brasileiros criaram empresas que exportam produtos para os Estados Unidos. O comércio entre os Estados Unidos e o Brasil beneficia o povo brasileiro e o povo americano. Não é o povo brasileiro que está hostilizando o governo americano.
Ao contrário, a maioria do povo brasileiro ficou muito feliz com a eleição de Donald Trump e eu tenho certeza que o governo americano sabe disso. Pois é, o Beraldo mora nos Estados Unidos há bastante tempo, entende essa dinâmica e de que maneira um posicionamento desse, do líder brasileiro, acaba tendo alguma reflexão aí nos Estados Unidos. Beraldo? Olha, Caniato, primeiro destacar o que o Dávila falou. É legítimo qualquer presidente de país, chefe de Estado, adotar uma política de reciprocidade. Então, se ele está dizendo que vai colocar tarifas, então a gente também tem o direito de colocar tarifa neles. Justo. A pergunta é, faz sentido? É razoável lidar com esse tema desta forma? E aí a gente precisa lembrar alguns números, Caniato. Fazendo uma referência ao ano de 2022, só para este exemplo, Estados Unidos exportaram 3,2 trilhões de dólares. 3,2 trilhões de dólares. Isso demonstra o tamanho do que é essa economia americana. Eles têm um poder econômico gigantesco. E o Brasil, 275 bilhões. Então tem aí uma disparidade muito grande. O Dávila lembrou essa diferença. O Brasil, ele exporta para os Estados Unidos, ou usando os números de 2022, exportou para os Estados Unidos coisa de 38 bilhões e importou 53, né? Então, esse cenário mostra como o Brasil é pequeno dentro desse grande jogo de comércio com os Estados Unidos. E aí a gente olha para o que o Brasil exportou para os Estados Unidos. E aí, entre os itens está petróleo, que interessa à China, ferro, que interessa à China, aeronaves, a nossa Embraer, que tem uma fábrica na China, e por aí vai. Então, veja que a briga do Brasil com os Estados Unidos só favorece a China, não favorece ao Brasil, porque o Brasil, e obviamente, além disso, ainda tem a questão das commodities agrícolas, que também interessa à China. Então, o Brasil, quando ele briga com os Estados Unidos, quando ele trata os Estados Unidos como um ente qualquer, ele automaticamente está elevando a sua dependência da China. E a gente tem que se perguntar, é essa a melhor estratégia a se adotar no momento em que a China tem um programa de mais de $1 trilhão que ela vai fazer de investimentos em outros países para dominar a infraestrutura desses países e está forçando a barra para que o Brasil entre nesse programa, que é conhecido como a nova Rota da Seda? Quer dizer, então o Brasil corre o risco, neste momento e com essa postura, de perder o mercado norte-americano, de aumentar a sua dependência da China e, em contrapartida, ainda entregar a nossa infraestrutura, que hoje é sofrível, mas que vai receber investimento da China para que a China domine a nossa infraestrutura estratégica. Isso, para mim, não faz absolutamente nenhum sentido. É uma ameaça, inclusive, à nossa soberania, à nossa independência como país. Mas parece que esse tema está sendo tratado só com o foco da mídia, da narrativa, e não com aquilo que está no fundo de toda essa confusão, que é o papel do Brasil no comércio internacional.